Atenção, vocês não vão acreditar no que acabou de vazar. Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, que se vendia como linha direta com a Casa Branca, acabou de ser literalmente atropelado por um trem diplomático que ele nem viu chegando. E o pior, enquanto ele achava que mandava, reuniões secretas aconteciam sem ele saber. Estamos falando de reuniões secretas entre autoridades americanas e brasileiras acontecendo pelas costas do patriota. Trump elogiando Lula publicamente, enquanto Eduardo postava ameaças no Twitter. E quem coordenava tudo? Aquele que Eduardo chama de picolé de chuchu. E enquanto Eduardo achava que mandava, quem estava realmente negociando eram os adultos na sala, e ele não estava convidado. Tem mais, protestos nas ruas mudaram tudo. Fiquem até o final. Para entender essa humilhação, precisamos voltar a 2018. Eduardo construiu essa narrativa de homem de Trump no Brasil de forma estratégica. Viagens constantes aos Estados Unidos, fotos na CEPAC com Steve Bannon, posts sobre acesso especial, indicação para embaixador sem qualificação diplomática. Ele transformou isso em 1,8 milhão de votos. Mas era real ou teatro? Eduardo transformou esse suposto acesso em capital político puro. Virou o porta-voz internacional do bolsonarismo. Sempre que tinha a questão externa, lá estava Eduardo. Mas a pergunta que ninguém fazia: esse acesso era real ou só marketing? Porque uma coisa é tirar foto em evento onde qualquer um entra. Outra completamente diferente é estar na sala quando bilhões estão sendo negociados. E a resposta está prestes a ficar dolorosamente clara. E agora a bomba. Reuniões secretas entre autoridades dos Estados Unidos e do Brasil vinham acontecendo há meses, totalmente sem Eduardo. E adivinha quem coordenava? O irrelevante Alckmin. Quem coordenava do lado brasileiro? Geraldo Alckmin, o vice que Eduardo chamava de traidor e picolé de chuchu. Enquanto Eduardo postava memes, Alckmin coordenava o Itamaraty, diplomatas nos Estados Unidos e empresários com acesso real em Washington. E tem mais, Lula tinha avisado que isso ia acontecer. Lembram quando Lula disse que iria usar empresários para pressionar Trump? Não era blefe, era estratégia. Lula também disse que Trump estava sendo enganado por dados falsos que Eduardo levava. E estava certíssimo. Eduardo e Marco Rubio mentiam para o Trump. Eduardo e Marco Rubio diziam: Lula é impopular, Brasil em colapso, povo quer intervenção militar. Tudo mentira, mas o Trump não sabia. Até agora. E aí vem o fator que ninguém esperava. Os protestos contra a anistia aos golpistas foram decisivos. Aconteceram em todos os estados. Reuniram mais gente que bolsonarismo em anos. Foram espontâneos. E Trump estava assistindo tudo. Trump viu esses protestos. A inteligência americana viu. E os relatórios mostraram uma realidade que destruía tudo que Eduardo dizia. Do lado esquerdo, as mentiras de Eduardo. Do direito, a realidade. Eduardo dizia: Lula é impopular, povo quer golpe, Bolsonaro representa a maioria. Trump viu nas ruas milhões defendendo democracia, Lula com apoio maciço, Bolsonaro isolado. Foi aí que Trump entendeu: estão me fazendo de idiota. Trump percebeu: esses caras estão me usando, me colocando do lado dos perdedores. E Trump odeia ser associado a perdedores. E aí vem um momento que ninguém esperava. Trump não só encontrou com o Lula, como elogiou publicamente. Dias depois de Lula criticar duramente a Trump e Netanyahu na tribuna. E Eduardo? Descobriu lendo o jornal como qualquer um. Trump assistiu Lula criticar tudo, e ainda assim fez questão que o encontro fosse visto por todos. Foi 100% proposital. E Eduardo, o embaixador, o homem de Trump, descobriu lendo nos jornais. Não foi consultado, não participou, foi simplesmente irrelevante. E a reação dele? Vocês não vão acreditar. Trump tentou fingir normalidade, mas aí veio a PEC da blindagem. A PEC foi esmagada e Eduardo explodiu. A PEC foi derrubada. Reação de Eduardo? Chamou os senadores de serviçais dos tiranos. Linguagem apocalíptica, desesperada. E tem um detalhe:
Ele está sendo processado para cassação. A máscara caiu. Eduardo sabe que há processo de cassação contra ele por ameaças ao Brasil no exterior, por comemorar sanções contra o próprio país. E o relator é amigo dele. Mesmo assim, está apavorado. O relator é delegado Marcelo Freitas, amigo do bolsonarismo. Mesmo com o relator aliado, Eduardo está apavorado. Isso diz tudo. E tem mais. A viagem desesperada aos Estados Unidos. Após o encontro Trump-Lula, Sostênis Cavalcante corre para os Estados Unidos. E encontra quem? Eduardo e Paulo Figueiredo, tirando selfie enquanto diplomacia oficial resolve bilhões. É patético. E o bolsonarismo está se devorando. É absolutamente patético. Prova fotográfica de que perderam o jogo. E agora o bolsonarismo está brigando entre si, culpando uns aos outros. Mas quem realmente jogou bem foi outro. A mídia tenta ensinar Lula a negociar. É ridículo. Vamos relembrar. Quem é este homem? Ele negociava em ditadura quando isso significava morte. E se esse conteúdo 80, sindicalista quando isso era risco de vida. Organizou a primeira greve geral em ditadura. Impossível. Foi preso em 1980, depois da anistia, porque não parou de lutar. E nos anos 2000, negociou com quem o odiava. Quando eleito em 2002, Mercado entrou em pânico, mas ele jogou xadrez. Manteve responsabilidade fiscal, mas expandiu programas sociais. Resultado? 36 milhões saíram da pobreza. 36 milhões saíram da miséria. Brasil virou credor internacional, terminou com 87% de aprovação, negociando com quem o odiava. E a estratégia agora? Deixe o galo cozinhar. A estratégia é: ganha quem não fica ansioso. Deixa o galo cozinhar, não mostra pressa. PEC da blindagem ficou quieto e ela morreu sozinha. PEC da blindagem ficou quieto, deixou o povo se revoltar. PEC morreu sem ele gastar capital político. Tarifas de Trump. Defendeu soberania, mas não entrou em briga de Twitter. Negociou nos bastidores. E Trump? Ele nunca teve lealdade a Eduardo. Trump é 100% transacional. Já negociou com Xi Jinping, Kim Jong-un, Talibã, Maduro. Vocês achavam que ia sacrificar 70 bilhões em comércio por Eduardo? E o erro fatal de Eduardo foi: Eduardo construiu tudo sobre pilares que não controlava. Sobrenome Bolsonaro, agora condenado, ser anti-PT com PT a 50%, ser homem de Trump, Trump mostrou que ele é irrelevante. Os 3 pilares desmoronaram. O que sobra? Quando os 3 racham, o que sobra? Um deputado sem identidade própria, sem realizações, sem proposta além de Twitter. Essa história expõe uma verdade brutal sobre política digital. Eduardo tem milhões de seguidores, mas cadê o poder real? Eduardo tem mais de 3 milhões de seguidores, viraliza constantemente, é trending topic. Mas quando chegam as negociações de bilhões, cadê o assento dele na mesa? Não existe. Cadê o assento dele? Não existe, porque viralização não é poder. Poder real se mede em capacidade de mudar realidades concretas. E olha essa comparação devastadora. Eduardo viraliza com 10 milhões de views. Alckmin, com 0 followers comparativamente, fecha acordos que movem 200 milhões de pessoas. Quem tem mais poder? E agora o fator que mudou tudo. Os protestos foram cruciais e a mídia não está contando isso. Milhões nas ruas em todos os estados. Trump viu. Milhões nas ruas em todos os estados, espontâneos, com pauta clara. Não há anistia. E Trump estava assistindo tudo.